Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um episódio. Episódio número 38. O tempo passou há mais de um ano de podcast. E hoje recebendo aqui um profissional que, cara, o currículo dele gigantesco. Advogado, odontólogo, especialista em planodontia, cursos avançados, professor de especialização, professor na área de gestão clínica, MBA de liderança, Master Coach, proprietário do Centro de Cirurgia Oral e Clínica, com 17 anos de fundação, mais de 42 mil pacientes. Gente, tudo isso, esse cara. Seja muito bem-vindo. Osmar, é um prazer estar aqui nesse bate-papo para a gente contribuir, né? Compartilhar conhecimento e aprender também, que às vezes eu tenho certeza que sempre quando a gente está falando, a gente escuta também e a gente acaba aprendendo. Então, muito obrigado pelo convite. E sobra tempo para a família estudar desse tanto aqui, fazer esse tanto de coisa? É interessante, Osmar. Eu sou um apaixonado mesmo, por estudo. Eu adoro. Tem duas coisas que eu gosto demais. Quem me conhece sabe. De gente e de estudar. Então, se você falar assim para mim, Henrique, vou te levar num lugar ali para eu te apresentar alguns amigos, pessoal bacana. Vou falar assim, nossa, parece que você vai estar me chamando para um programa que eu adoro. É interessante tanto que as pessoas são diferentes, né? Eu tenho um sócio. Meu sócio já é meu oposto. Um cara nota 1000, é um excelente profissional, uma pessoa de excelente bom caráter, mas ele é mais calado. Ele é mais na dele, entendeu? Eu sou parecido com você, sempre gostei de gente. E quando eu vejo pessoas que têm dificuldade de se relacionar, eu falo assim, cara, você escolheu ser mais reservado, mas tudo que a gente faz envolve gente. Totalmente. Então, quando você acordar para isso, às vezes você vai até ter um destaque maior na sua área profissional, porque não tem como você viver sem gente, não tem como. Josimar, uma das coisas que eu acho melhor, assim, porque a rotina do dia a dia, ela acaba que eu falo que vira algo repetitivo. E o que eu acho de melhor na profissão? Isso eu já externei, né, e estou compartilhando aqui. Conhecer pessoas. E eu acho muito bom, assim, ó, por exemplo, você está lá, você vai lá na clínica, eu conheço o Josimar. Josimar, o que você faz? Aí você me conta o que você faz. Aí eu vou conversando, dependendo, a conversa estende um pouquinho, aí eu já sei alguém que você conhece em comum, que eu falo de outra pessoa que a gente conhece em comum, a gente fala vários elos em comuns que a gente tem. E assim, isso que é o lado bom. Nossa, eu acho tão bom você ir num lugar que você falar assim, conheça aquela pessoa, conheça alguém que trabalha com isso, alguém perguntar alguma coisa para você, você fala assim, você quer nessa área? Poxa, nessa área eu conheço alguém que possa te ajudar, eu acho que isso... Não, e é tão interessante, nós estamos aqui hoje, nesse episódio, inclusive tem alguns profissionais que estavam na agenda aí que vão ficar enciumados, viu, Henrique? Porque eu trouxe você primeiro. Mas tudo começa do relacionamento, né? Agradecer os meninos da Rai Publicidade, que proporcionou isso aqui e... Começa nisso, né? A gente está conversando com uma pessoa, com um cliente. De um cliente, ele fala assim, olha, tem um profissional que eu quero te indicar. E por aí vai abrindo o leque. E quando você se fecha, que você é mais reservado, às vezes você perde essas oportunidades, né? Eu costumo construir novas relações. Adoro conhecer pessoas novas todos os dias. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, Josmar, eu não gosto de conhecer mais gente nova. Toma muito tempo, dá muito trabalho. Eu falei, cara, eu amo. Eu gosto de conhecer. Então, olha, nós somos... muito parecidos, viu, Josimar? Porque eu gosto, e gosto muito de aprender. É assim, na hora que você vê o currículo, tem hora que eu me... Não, dá pra ver aqui. Não, eu tenho vários que eu nem menciono. Fazer curso compacto, eu nem coloco. Ah, fiz uma imersão esse final de semana, que eu passei 4 dias fora, fui em algum evento fechado de 20 horas, de 40 horas. Às vezes eu nem compartilho isso, né? Porque eu gosto muito. Então eu acho assim, que a gente sempre está aprendendo. Eu não sou o dono da razão, vou estar eternamente aprendendo. Então, assim, se eu sentar com você e a gente for falar de um assunto, com certeza você tem alguma coisa para me passar. Seja da sua área que você atua, seja eu conversar com um dentista. Apesar de eu ter feito mestrado, atuar na minha área, eu gosto muito de escutar. Ontem à noite eu estava num curso à noite para escutar uma coisa que eu faço, para ver se eu estou fazendo diante do que a literatura está preconizando, se surgiu alguma técnica diferente. Às vezes você vai lá, senta, escuta lá 2 horas, você fala assim, aprendi 5 minutos. O restante eu vi que eu estou fazendo certinho, é o que eu faço.
valeu aqueles 5 minutos? Nossa, valeu demais. Não, e ter essa humildade, Henrique, é legal porque você vai estar sempre atualizado. Porque tem muita gente que pensa o seguinte, não, eu já sei. Eu tenho muito medo de chegar nesse nível, de achar que eu já sei. Eu fico o tempo todo o seguinte, no momento eu estou ensinando, de repente eu estou sentado, aprendendo, principalmente da minha área, querendo ouvir outros profissionais, que às vezes tem coisa nova, pessoas mais jovens, que fala da mesma coisa que eu falo, mas uma visão diferente. Uma pegada um pouquinho diferente. Uma pegada um pouco diferente. Mas falando de pegada diferente, eu vi que aqui você tem 2 cursos superior. Mas um contraste muito grande, né? Você começou no direito e depois foi para odontologia. Como é que foi isso? Vamos lá. Odontologia era um sonho. Eu terminei o 3º ano, pensei em odonto. E prestei, na época. Passei na primeira fase só da Federal, isso foi, o tempo passa, né? Isso foi no final de 1995. Então nós estamos falando de 29 anos atrás. Tem um pouquinho de chão, não parece? Vai condenar nossas idades aí. Eu era adiantado na escola, minha mãe também tinha colocado eu um pouco mais precoce. Eu era o mais novo da turma, então eu tive um caminhar mais rápido nessa área. Que eu não acho que é vantagem, não. Eu até brinco que independente da idade que você chegue, é melhor que você chegue maduro, consciente. Eu tinha vergonha nessa idade. Sei que minha mãe não fez isso por maldade, na verdade ela fez isso pensando no melhor. Eu tinha vergonha de falar a minha idade. Com 15 anos, eu fazia 3º ano do 2º grau. Com 13 anos, eu fazia o 1º ano. Então, se alguém perguntava a minha idade, eu falava mais a série que eu fazia do que a minha idade. Quantos anos? Eu falava, faço 3º ano. 3º ano, então 17 anos, mais ou menos, né? Porque a maior parte dos meus colegas tinham essa idade. Mas vamos lá. Eu terminei o 3º ano, prestei para odonto, não passei. Aí eu fui fazer cursinho. Fazendo cursinho, na época não tinha o Enem, e eu acabei fazendo vestibular aqui, prestei lá em Uberlândia também. E aí não deu certo de passar, fui fazer o cursinho. Na época eu fui fazer um cursinho voltado mais para a área da saúde. No meio do ano eu falei assim, deixa eu prestar um vestibular para fazer um teste. Qual que é o vestibular mais concorrido que tem? Direito noturno na Católica. Porque só tinha direito na época aqui em Goiânia, na Católica, na Evangélica e na UFG. E na Católica tinha um vestibular do meio do ano. Eu falei, vou prestar. Prestei. Passei. E aí meu pai, eu lembro que ele falou assim, não, você não pode perder essa vaga, o direito é um curso muito bom. E tinha algumas coisas do direito que eu achava atrativa. Tem aquela coisa da família também, que antigamente era só direito e medicina, né, que influenciava. E aí eu acabei falando assim, não, então tá, pai, então eu vou fazer a faculdade. Eu fui fazer faculdade de Direito à noite e fazia cursinho de manhã, mantive o cursinho de manhã. Só que aí o ritmo de estudo do cursinho caiu, porque à noite você sai da faculdade cansado, você tem aula até 10 horas da noite, você vai dormir depois 11 e tanta da noite. Aí você também parou de estudar mais cedo, porque você foi para a faculdade. Então você perdeu o ritmo de estudo. Eu até digo hoje que quando você tem um foco, se você dissipa essa energia dependendo, eu fui aprendendo, sentindo na pele coisas que depois eu fui lendo nos livros de gestão. E aí eu fui vendo, Josimar, que fui vendo o lado da faculdade, e aí eu fui tirando o ritmo de estudo. Chegou no final do ano, o que aconteceu? Prestei novamente para odonto e não passei. Passei novamente na primeira fase da Federal. Acabou que eu toquei o barco no curso de Direito. Me formei, só que sempre com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Quero fazer odonto. Será que era odonto, tal? Encontrava alguns primos meus, dentistas, e eu gostava do ambiente de consultório. Eu via que eu gostava muito de pessoas e eu gostava muito de trabalho que exigia o uso das mãos. Sempre gostei de montar, desmontar, porque eu falo que a odontologia é uma profissão artesanal. Você é um artesão, você está esculpindo um dente, você está fazendo uma cirurgia, então você tem que gostar de trabalho manual. Então eu gostava disso, eu desmontava aqueles carrinhos pequenininhos, gostava daquelas minúcias. E aí fui fazer o curso de Direito, né, formei, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí logo abri o curso de odonto. Né? Na época só tinha odontologia na Federal, em Anápolis, e abri o curso de odontologia, né? Ia ser a primeira turma, isso no ano de 2001, a primeira turma ia começar em janeiro de 2002, o curso de odontologia da Unip. E aí
meu pai falou, Henrique, você tem que fazer esse curso e tal. Não sei se ele te carregava também uma certa Sabia que você tinha vontade de fazer, né? Isso, porque na época ele também me incentivou a fazer o curso de Direito. Falei, poxa, pai, mas agora eu já estou focado, vou estudar para concurso. E eu sou uma pessoa que sou focado. Se você falar, eu consigo ter disciplina nas coisas, né? Não sou 100% perfeito, né? Ninguém é. Mas, e aí eu falei, não, pai, e tal. E as coisas parece que casaram. No final de semana eu encontrei um primo meu, que eu comentei com ele, depois ele falou, não, Henrique, se você fizer odonto, você vai ficar na clínica comigo. Isso era um incentivo, porque eu poder ver a teoria e ver a prática ao mesmo tempo. E aí eu falei, será que isso não é uma oportunidade? Será que as coisas não estão casando? Eu falei, vamos fazer esse curso. Não foi fácil, viu, Josimar? Eu vou falar assim, não é fácil começar outro curso do zero. Ainda mais um curso que toma muito tempo, né? Exatamente. Então, assim, eu saí de um estágio de formado, com a carteira da OAB, com já alguns clientes. Nem chegou a atuar? Cheguei. Eu consegui, por relacionamentos, né? A gente estava falando de relacionamento, tanto que é importante. Eu consegui pegar a carteira da Contribuição Sindical Rural. Eu era advogado da FAEG, da Federação dos Agricultores do Estado de Goiás. Já que você falou de advogado, nós vamos trazer um recado aqui do professor Badião. Atenção, empresários, advogados cíveis. O professor Badião está oferecendo um curso personalizado de como quitar dívidas bancárias com créditos monetários. Como quitar dívidas bancárias com créditos monetários. Fácil, inteligente e eficaz. O professor Badiano só tem 51 anos, como ele diz, que está na advocacia, é bem renomado aqui na região, então você pode escolher ou fazer o curso com ele, ou você pode contratar os serviços dele para fazer a quitação dos débitos da sua empresa com créditos bancários, créditos monetários, aliás. Acesse o QR Code que está disponível na tela, que eu mesmo vou agendar um horário para você com o professor Badião. Henrique, antes que você conclua, a gente tem mais um parceiro nosso aqui que mandou 2 pizzas para você, cara. Mandou uma pizza de doce e uma outra pizza que nós vamos descobrir quais são os sabores. Qual que é o sabor que você gosta? Eu adoro pizza, né? Então, assim, quando eu vou pedir, eu peço uma portuguesa. Gosto da calabresa também. Vamos ver se atenderam o meu pedido, Não. porque eu gosto muito da calabresa. Então, Pra ótimo. mim, a pizza que eu mais gosto é a calabresa. O Fábio vai pegar pra gente ali, pra ver se o Henrique aprova a pizza da Giga Pizza. Se você tá em casa, tá querendo saborear uma pizza, o QR Code vai ficar disponível aqui. Já vai direcionar para o Instagram. Sabor e qualidade, gente. É com a Giga Pizza. Mas daqui a pouco nós vamos ouvir a opinião do Henrique para ver se ele gostou mesmo. Porque eu sou suspeito para falar, né? Já tô lá sempre apreciando a pizza da Giga. Vamos ver como é que tá isso aqui. Olha, rapaz, Opa, tá bonito o negócio tá bonito, aqui, viu? Ele mandou a calabresa, mandou bastante cebola. Eu gosto de cebola. Eu também amo cebola. Tá tudo bonito aqui, viu? Muito Ó, bonito. Vamos ver tirar um pedaço aqui. Ver se dá pra gente tirar um pedaço aqui pra você experimentar aqui. Ver qual que é essa aqui. O Fábio que tá aqui no bastidor aí tem que comer também, né? Que isso não é Não, maldade Fábio, ele ficar vamos- vendo a gente vamos aqui, servir né? Olha, eu fiz foi bagunça aqui já na pizza. Vamos servir um pedacinho pra ele. E eu vou pegar um pedaço dessa calabresa aqui, cara. Tá tudo bonito. Muita cebola, do jeito que eu gosto. Eu gosto de cebola também. Cebola é comigo mesmo. Cebola e alho eu acho bom. Ó, deixa eu pegar aqui. Vou pegar umas cebolinhas a mais aqui. Ó. Tá ótimo. Eu gosto de comer a pizza da jeito- moda do da americano, sabe? A moda moda do americana. americano, que você Eu vem já, com... eu já fiz intercâmbio, um eu já guardanapo aqui, ó. morei um tempo lá nos Estados Unidos, então... Aí continuando, né? Vamos comendo e continuando aqui a história. Aí eu acabei fazendo, né, o curso de odonto. E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de odonto sempre fazendo um estágio numa outra clínica, que isso me ajudou muito.
Uma das coisas que me ajudou muito durante toda a graduação também, Josimar, é assim, eu já sabia que era o segundo curso, então eu sabia que tinha que me dedicar mais. No último ano da graduação em Direito, eu fui presenteado em ser pai. Então hoje eu tenho uma filha, até minha filha, há 2 semanas atrás, pegou o CRM dela, formou em Medicina, tá? Vai começar a entrar aí na rotina da área da saúde, né? Na época eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito da área da saúde, da área de cuidar de pessoas. E aí eu sabia, poxa, esse curso tem que fazer acontecer. Eu já tenho uma filha, é meu segundo curso. Então minha dedicação no curso de odonto foi uma dedicação assim, fora da curva. Eu procurava assim, eu coloquei que eu queria manter uma média tudo acima de 8, eu queria ser o melhor aluno em tudo que eu visse, porque eu sabia que eu não podia errar nesse segundo curso. Já que eu optei por um segundo curso, eu queria ser o melhor possível. Melhor. Aí durante a faculdade, todos os trabalhos, congressos que eu acho que uma pessoa podia fazer, eu estava lá. Apresentei inúmeros trabalhos, ganhei algumas premiações em primeiro lugar, algumas em segundo, juntamente com o Robson, professor Robson, com a professora Tessa. Muito. Né? Tessa. Ganhamos, eu juntamente com o professor Robson, a gente ganhou 2 premiações em primeiro lugar em congressos aqui em Goiás, com a professora Tessa fora, lá no Distrito Federal. Então isso foi muito bom, né? Quando eu me formei, a faculdade dava para a primeira turma, o melhor aluno na teoria e na prática, todos os anos da graduação, um certificado vindo do Colégio Brasileiro de Cirurgia. E também, para mim isso também foi um incentivo enorme. E aí logo que eu formei, eu já fui fazer minha especialização em cirurgia na USP. Então eu terminei, eu tinha um currículo muito bom, teve a prova escrita e a entrevista também. Eu prestei lá e na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Tive, felizmente, êxito nas duas, mas eu acabei optando por fazer em São Paulo, na USP. E aí eu ficava uma semana lá, o restante aqui, cumpria com carga horária no Hospital das Clínicas aqui. E logo já também engatilhei no mestrado e especialização de implante em Campinas, São Paulo. Então foram 5 anos indo e voltando. Uma semana do mês lá, 3 semanas do mês aqui. E assim, dedicando, trabalhando, sei lá, 12, 14 horas por dia. Eu acho que os meus primeiros 10 anos de formado foi nessa rotina puxada. No início, no primeiro ano, continuei ainda trabalhando nessa clínica desse primo meu. Depois tive a oportunidade de montar o CCO. Você montou o CCO em que ano? Janeiro de 2007. Então, são 17 anos 17 anos. Que a gente tem a clínica. A clínica começou pequenininha, ela foi crescendo. Nessa época que você montou a clínica, você já tinha feito alguma especialização na área de gestão? Não. Ou sentia um pouco de dificuldade? Interessante, excelente pergunta. Osmar, eu na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, meu primo, ele me deu um livro e falou assim, chamava Marketing para Dentistas. Ele me deu um livro e falou assim, lê esse livro. Até depois o autor desse livro se tornou um parceiro meu, um amigo pessoal. É uma pessoa que é uma referência hoje na área da saúde. Eu acho que ele tem uns 8, 10 livros publicados na área, em gestão de saúde. E aí eu li esse livro, eu vi a importância da gestão. A clínica que eu estava era uma clínica empresa, que olhava os números, não era franquia, mas ela olhava os números, tinha as planilhas de tudo. E eu vi a importância de entender isso. Então, quando eu formei, eu fui montar o consultório, fui montar o CCO, eu vi a importância de que nome que vai ser? Eu quero ser referência em quê? O que a clínica vai ser? Então, a gente já pensava nisso. Na hora que a gente montou, a gente já separava as contas para fazer o Prolabore. Essa parte organizacional, ela já começou um pouquinho adiantada, porque eu já comecei a estudar e entender a importância disso. Aí a clínica começou pequenininha, eu acho como grande parte dos consultórios odontológicos. Num prédio empresarial, aluguei uma sobressala, assim, que subia 2 lances de escada. Lá eu aluguei 2 salas, eu e meu sócio, fizemos uma pequena recepção. 2 consultórios e um auxiliar para dividir para nós 2. Era essa a rotina. E às vezes assim,
Ele vai fazer cirurgia, auxiliar ficava com ele. Eu vou fazer cirurgia, auxiliar fica comigo. Eu te fiz essa pergunta, Henrique, porque você faz parte da minoria. Antes disso, eu quero ver sua avaliação aqui para Giga Pizza aqui. Tá aprovado? Deixa eu te mostrar aqui a pizza de doce, senão depois o pessoal briga com a gente. Ó. Gente, olha como é que tá bonita. Daqui a pouco nós vamos experimentar, viu? Já acesse o QR Code aí e já faça seu pedido. Por que eu falei que você faz parte da minoria? Eu falei para você que o meu primeiro cliente de consultoria, ainda estava terminando meu curso ainda, foi na área odontológica. Tanto esse cliente como vários outros que eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, a maioria, até por uma deficiência no curso, mas é claro que todo curso superior, ele não vai atender todas as necessidades, todos os anseios que você vai ter como profissional. Você tem que buscar esse auxílio logo quando você está fazendo a faculdade, né? Se preparar. Mas é uma deficiência de cursos da área da saúde. Hoje já melhorou muito a grade, mas eu vi muitas clínicas que começaram, que queimava dinheiro por imaginar o seguinte: olha, eu estou nessa região aqui, eu quero ir para outra X. Achava que só ia chegar lá e montar e o negócio ia deslanchar. Eu tive um cliente que eu aconselhei, ele não ouviu, ele queimou dinheiro, assim, acho que foi 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque não tinha essa noção que, graças ao seu primo, você começou a se preparar um pouco e teve um pouco de acesso. Porque a maioria tinha a parte técnica muito boa, mas não sabia precificar, não sabia fazer a gestão. Eu vou fazer uma analogia que você vai adorar. Será que todo bom pizzaiolo seria um bom dono de pizzaria? Talvez não. Mas ele sabe entregar a pizza. Então, pode ser que um bom dentista não seja um bom dono de consultório. Não basta ele saber entregar a odontologia. Ele tem que entender de vários mecanismos que vão além da entrega da odontologia. A odontologia é básico. Por exemplo, você vai numa pizzaria, tem que ter a pizza. Mas nem sempre o pizzaiolo ali sabe de atendimento, posicionamento, motivação de equipe, experiência do cliente, pós-venda. E são detalhes que são essenciais. Não sabe analisar o mercado. Exato. Construir suas personas, quem vai atender. Como é que é? Quem que é minha persona? Quem é meu avatar? Quem é meu público-alvo? A pessoa não sabe. E a faculdade, você falou uma verdade. Josimar, não ensina nada disso. A faculdade, grande parte da grade curricular, ela ensina você a ser um profissional para atender a pessoa. Ponto. Se você for um profissional que formou e vai ser um profissional que vai passar num concurso público e trabalhar o dia inteiro em concurso na prefeitura ou para o estado, perfeito. Você está habilitado para aquilo. Agora, você tem que saber precificar, você tem que saber vender. Literalmente, é uma coisa básica, né? Oferecer aquilo que você está tratando. E eu vejo que muitos dentistas têm uma dificuldade enorme em falar assim: o tratamento proposto é isso, isso e isso, nós vamos fazer dessa forma, o valor do tratamento é esse. Muitas pessoas têm dificuldade em conversar com o paciente. Ela quer já executar. Então, assim, eu falo que o dentista ele é 3 em 1. Ele é ao mesmo tempo operacional, ele é ao mesmo tempo a parte comercial, porque ele tem que vender, ele é ao mesmo tempo a parte administrativa, que ele tem que administrar e gerir tudo aquele negócio. E é fácil ele ser 3 em 1? Não. Então, se ele não é muito bom numa parte ou outra, ou ele se aprimora, ou ele contrata alguém para ajudar ele, e não tem demérito nenhum. Você ajuda muitos profissionais na área da saúde, por quê? Estou com dificuldade de posicionamento, de marketing. Quem que eu posso chamar para somar? Não, você deu um exemplo legal da pizza, porque é o seguinte: o pizzaiolo, na maioria das vezes, ele nem sente tanta necessidade de montar a sua própria pizzaria. Já o dentista, ele já sai com a responsabilidade de ter o seu consultório. Ou às vezes ele vai trabalhar no consultório de alguém temporariamente. E nem todos que estão ali tem preparo e tem disposição para fazer tudo isso. Porque é igual que eu oriento, e é que eu falo muito sobre isso um dos primeiros módulos do meu curso, que eu tenho um curso que chama Sempre Azul. Os primeiros módulos se você tem o perfil empreendedor e o perfil administrador. E lá eu ensino a pessoa a exercitar para ela se conhecer.
E não tem nada de errado com isso. Às vezes, no momento, você não está preparado. Então, você vai se qualificar antes para depois você empreender. O problema é que a maioria, não só no segmento de odontologia, acha que empreender, administrar é muito simples. Qualquer um vai fazer e não é. Poucas pessoas querem buscar auxílio, querem buscar curso ou trazer alguém para te acompanhar ali. Não, ele acha assim, não, eu vou fazer e pronto. E é por isso que em todas as áreas eu acompanho tanto empresas que começam... Às vezes o cara tem uma ideia muito boa, ele tem uma ideia de clínica muito fantástica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele mesmo destrói a ideia porque ele acha que é só... Nossa, eu pensei numa ideia genial, vou fazer e vai dar certo. Não, tem uma série de variáveis. Primeiro você tem que responder alguns porquês. Por que eu vou fazer isso? Será que isso é uma coisa que eu estou pensando para mim? Ou tem alguém que vai se interessar? É alguma coisa que alguém já faz? Ou eu estou reinventando a roda? Será que faz sentido na região que eu estou inserido? O mercado vai absorver? As pessoas têm condição de pagar por esse tratamento? Eu estou oferecendo o preço adequado para a região que eu estou inserido? O que os concorrentes já estão fazendo? Então, são muitas coisas que você já passou por isso e sabe. Osmar, a minoria faz esses porquês, questiona isso que você falou. A minoria. A maioria, que eu convivo com a classe, a maioria monta porque esse prédio é legal, meu pai comprou uma sala para mim, então vou montar aqui. Calma. Não, ali meu tio tinha uma sala que ele podia arrumar para mim e parece ser um ponto legal. Calma. Ele não olha esses porquês. E você tem que olhar outro ponto, só fazendo um adendo. A sua realidade. Por exemplo, todas as pessoas sonham em sempre estar num posto maior do que ela está hoje. Isso é do ser humano, isso é normal. Então, às vezes, a pessoa saiu, terminou o curso, e ele está com os recursos escassos. Não tem nome ainda, não tem ninguém para fazer o nome dele, e ele já quer ir para a área nobre. Aí eu falei para várias pessoas, tirei eles e falei assim, olha... Você não tem capital suficiente para lá, você não vai dar conta de concorrer. É muito melhor você ir para uma periferia emergente, você vai chamar mais atenção e de repente você vai ficar por lá mesmo e vai fazer sua vida lá. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E ganha super bem. Olha, super bem. Josimar, você falou uma verdade que assim, e a gente conversou um pouquinho antes, tem pessoas que às vezes... estão ali na periferia, estão ali num lugar simples, entregando a boa odontologia, a boa medicina, um profissional, independente da área, nós estamos aqui falando da odontologia, entregando, a agenda está lotada, está abarrotada, soube precificar num custo que para ele consegue caminhar, às vezes ele nem tem tempo para postar nas redes sociais, mas ele tem um retorno fantástico e entrega bem. Às vezes ele está tendo mais retorno, muito mais, Josimar, do que eu conheço, você também deve conhecer. Às vezes um profissional que está postando na rede social, que está com certo glamour, e às vezes... Ou que está na área nobre com um custo altíssimo. Com um custo altíssimo. Porque às vezes é o seguinte, ele ganha, mas o que ele gasta... O que importa é o lucro, é o que sobra para ele no final do mês. Então não adianta nada ele falar assim, eu tive alguns clientes que me renderam isso, mas quanto que eu gastei para ter isso? Sobrou só isso. Então às vezes aquela outra pessoa que está atendendo... várias pessoas, está conseguindo caminhar, está conseguindo precificar, está entendendo os números. Às vezes ele está chegando no final do mês e ganhando 2, 3 vezes mais do que esse outro profissional. Então entender disso, entender desses números, entender, aí tem o lado do ego, da vaidade, entender assim, não tem demérito nenhum, gente. Eu falo que, primeiro na área da saúde, em primeiro lugar, eu sempre falo isso para os alunos e tudo, coisa básica, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de cuidar de pessoas. Se você gosta e é focado naquilo, você vai colher. No médio e longo prazo você vai colher. Fazer igual o Joel J fala, o trabalho devolve. Devolve com certeza, essa frase é excelente. Então assim, mas eu falo que não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada, é uma maratona. Se você vai plantando. Gente, no meu início da profissão, que eu estava comentando, nos momentos que eu não estava estudando, eu estava atendendo, eu trabalhava 8 horas, até 8 da noite, 9 da noite, não tinha problema nenhum. Sábado era dia de atender. Atendia até 1, 2 da tarde, 3 da tarde. Trabalhava estudando também ao mesmo tempo, estudando, né? Não reclamando, achando bom, porque eu queria que mais pessoas conhecessem
quem eu era. E aquele também era um momento que eu estava refinando aquilo que eu fazia, adquirindo experiência. Tem uma frase que você deve ter visto em vários livros, que eles falam a teoria das 10.000 horas, né? Para você se tornar especialista numa coisa, teoricamente eles falam que você tem que exercer aquele procedimento por 10.000 horas. Não importa muito o tempo de formado, depende de como é que foi seu caminhar. Por isso que até o piloto, você não pergunta para o piloto quanto tempo que ele é piloto, você pergunta quantas horas de voo. Porque às vezes uma pessoa é piloto, tem 20 anos, só que ele tem ali 1.000 horas de voo. E o outro é piloto há 10 anos e ele tem 5.000 horas de voo. Então aquele piloto de 10 anos, ele tem mais experiência em voo do que o outro que tem, né, há 20. Então assim, o seu dedicar, ele é fundamental. Então, sei lá, nos meus 10, 12 primeiros anos de formado, meu nome era pronto. Eu queria ser onipresente. Eu atendia nos 8 lugares diferentes. 8, 9 lugares diferentes. Se você fosse um dentista e falasse assim, Henrique, você vem aqui fazer uma cirurgia para mim? Nossa, Josimar, vou demais. Vamos programar um horário aqui na minha agenda que dá certo. Isso tudo para aprender, ter mais experiência. Isso. Eu visitava muitos dentistas. Teve uma vez que eu dei uma entrevista até interessante. Eu até aprendi um pouco sobre network quando eu escutei isso há 15 anos atrás. Eu nem escutava muito sobre esse nome. E eu lembro que nessa entrevista foi uma entrevista que eu dei lá na TV Futura. Estava junto com vários psicólogos e pessoas de RH. Eu achei interessante isso, que ele falou assim que network é diferente de relacionamento. Que hoje em dia, cada dia que passa, é importante as pessoas terem um bom network. Relacionamento também. Mas ele falava um detalhe que eu achei interessante. Que se você chegar numa festa, e aí nós estamos lá na festa, e aí chega uma pessoa, essa pessoa está cumprimentando todo mundo, e aí eu cumprimento ela, e você fala assim, Henrique, quem é essa pessoa? Eu falo assim, Josimar, é o Paulo. Você não conhece o Paulo? Não conheço. Pô, o cara é bacana, né? Tal, o cara carismático, conhece todo mundo. Pois é. Aí você pergunta assim pra mim, e o que o Paulo faz? E eu falo assim, Josimar, não sei. Então o Paulo é uma pessoa que tem muito relacionamento. Agora eu vou inverter a situação. Você fala assim, Henrique, você tem um marceneiro pra você me indicar? Eu falo, tem aqui, ó, marceneiro, não tá nem o nome. Josimar, aqui, ó, vou passar o telefone. Aí você chega aqui no Fábio e fala, Fábio, você tem um marceneiro? Ó, aqui, ó, José Marceneiro. Você fala, opa, uai, é o mesmo número que o Henrique indicou. Você pergunta para um outro, às vezes indica. Você fala assim, poxa, o marceneiro tem um network grande, hein? Olha a rede de contatos que ele... Olha o tanto de gente que está indicando. Então o network está muito ligado às pessoas conhecerem você. E aí eu nem sabia disso. Eu bati na porta, Josimar, sei lá, de mais de 100 dentistas. Eu tinha horário vago na minha agenda. Eu falava assim, não, deixa eu condensar os pacientes, eu vou separar essa manhã aqui, eu vou visitar os dentistas. E na época eu montei consultórios em parceria em Campinas, Aparecida e no setor Bueno, no início da profissão. Era só aqueles consultórios mais simples possível, mas que dava para entregar um negócio, tudo arrumadinho, organizadinho. E aí eu falava assim, aqui eu vou focar para todo mundo dessa região. Um raio de 2 km, eu quero bater na porta de todos os dentistas. E eu bati na porta do seu consultório e falava assim, ô Josimar, na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. A única forma de eu abordar, nem Facebook, abordar você era verbalmente. Tinha só mensagem, aquelas mensaginhas de texto, né, aqueles desenhinhos, aqueles joguinhos da cobrinha, aquelas coisas. E aí eu bati na sua porta do seu consultório. Ô Josimar, meu nome é Henrique, tá? Henrique Taniguchi. Eu trabalho na área de cirurgia, de implante. Você tem alguém que você indica? Às vezes você falava assim, poxa Henrique, eu indico pro Dr. José, Dr. Joaquim, mas eu indico para eles, mas eu nem conheço eles. Eles nunca vieram aqui. Tá aqui meu cartão. Pô, obrigado. A hora que você precisar de alguma coisa que eu puder ajudar, obrigado, tchau. Minha visita era bem breve, bem objetiva, tchau, obrigado. Às vezes você falava assim, pô, eu digo pro Dr. José e Joaquim, que são meus amigos. Eu, perfeito. Continua mandando para eles. Tá? Tô vindo aqui. A maioria dos cirurgiões também eu conheci o nome deles. E alguns eu era até próximo. Falo, não, continua mandando meu amigo, excelente profissional. Às vezes ele falava assim, não, mas me deixa um cartão seu, porque às vezes eu quero indicar, ele tá dando um curso, tá viajando, ou tá com a agenda cheia, eu queria ter uma outra opção. Tá aqui. Então, a cada 10 dentistas que eu batia, às vezes 2 me indicavam. Mas era 2 que eu não tinha. E quando você faz isso com 100, 150, mais que isso, você começa a ser conhecido.
Entendeu? Eu não tinha preguiça. Você não pode ter preguiça. Então, assim, às vezes no mesmo dia eu atendia em 3 consultórios diferentes. Saía cedo de casa, saía antes das 8 da manhã e voltava 9 horas da noite. Foi uma rotina que eu vivi muito a profissão, mas eu gostava muito. Tudo quanto é coisa de odontologia eu queria estar dentro. Eu queria conhecer mais dentista, congressos, cursos, tudo. Eu vivia assim, parece que eu era faminto para isso. E aí nisso a clínica também foi crescendo. Gradativamente a clínica foi crescendo. Aí eu fui também vendo a necessidade de estudar, de aprender sobre gestão, de aprender sobre posicionamento. E quanto tempo você ficou nessa fase de uma clínica compacta, pequena? Ela foi crescendo gradativamente. Aí chegou uma hora que a clínica ficou um pouco pequena. De 2 cadeiras a gente foi para 4 cadeiras. Aí em 4 cadeiras passou um tempo, ficou pequeno. Aí a gente teve que praticamente dobrar o tamanho de novo. Então hoje eu estou na 4ª versão da clínica, desde que fundou o CCO, uma 4ª versão, sendo que as 2 últimas houveram redimensionamentos na mesma quantidade de cadeiras, então, assim, mas eu ampliei algumas coisas e diminuí algumas outras por conta do espaço. As coisas foram caminhando, felizmente a gente teve possibilidade, que também não quer dizer que esse que é o modelo certo, por a gente entender de gestão, por a gente entender de fluxo de caixa, eu sempre procurei ter um capital de reserva, saber fazer isso girar, e quando surgiu a oportunidade de a gente comprar o imóvel que a gente está, a gente tinha um capital para comprar. Isso foi muito bom, porque assim, o imóvel é um imóvel... Isso tudo você foi construindo ao longo do tempo, sem capital de terceiro. Sem capital de terceiro, sempre capital próprio. Hoje a clínica está no setor marista, 1 quadra abaixo do Órion, uma região nobre da saúde goiana, tem estacionamento para 10 carros ali na porta, somos 36 pessoas na clínica, então assim, cresceu. Hoje eu tenho que entender sobre gestão mais ainda, mas hoje eu tenho pessoas que me ajudam na gestão. E mesmo assim... E principalmente pessoas, né? Ainda bem que é a área que você mais gosta. E assim, e se falar assim, e eu ainda continuo precisando, lógico que eu continuo. A gente estava conversando aqui antes. Osmar, vai lá, vamos trocar uma ideia, vai que você pode fazer alguma coisa que você possa me ajudar. Vai que você... E eu sempre... É interessante, mesmo estudando sobre gestão, mesmo amando fazer cursos e cursos, às vezes eu contrato consultorias de gestão para me ajudar, para trocar ideia comigo, para somar, para eu aprender, para eu colocar meu toque numa coisa ou outra, mas pessoas a mais me ajudam a pensar melhor. Isso é fundamental. Eu tive um sócio que eu conheci na Udip, lá onde você fez seu curso. E ele que me estimulou a entrar para a área de consultoria, e ele falava o seguinte: mesmo ele sendo consultor, ele sempre teve um consultor dentro da empresa. Natural, é bom. Sempre teve um consultor da empresa. E quem fala isso também muito bem é o Cortella. O Cortella já fala numa outra linguagem. Ele fala assim: é muito importante você ter um inimigo que te respeita. Ele conta essa história, de vez em quando eu conto aqui no podcast, que eu acho ela muito fantástica. Ele fala que ele tinha um professor que dava aula na mesma faculdade dele em São Paulo, e eles tinham alguns atritos, mas se respeitavam. E aí um dia ele tinha lançado um livro e passou, o professor ia passando no corredor e falou assim: você já leu meu livro? Só para dizer que tinha lançado, né? Ele falou assim: não, eu li seu livro e não gostei de trecho tal, assim, eu acho que você se equivocou e tal. Ele falou: porque você tá com inveja, que você não lançou nenhum livro e tal, mas isso tudo com respeito. Aí quando o cara virou as costas, ele foi olhar, olhou e de fato precisava da correção, ele foi lá e fez. E ele sempre alimentou isso, essa competição entre ele e esse professor. E aí no livro dele ele fala assim: é sempre bom você ter um inimigo que te respeita, porque ele fala o que você precisa ouvir, ele é o seu termômetro. E eu acho muito legal esse exemplo, quando você puxou esse gancho, porque às vezes você está rodeado de pessoas que falam o que você quer ouvir, mas não falam o que você precisa ouvir. E na gestão isso é muito importante. Hoje eu li uma frase, eu acho que foi do Bill Gates, mais ou menos isso. Ele fala assim, foi hoje de manhã. Não sei se é seu melhor... Não é seu melhor indicador. Sua melhor oportunidade de crescer é o seu cliente insatisfeito. No sentido assim,
que a insatisfação, a crítica... Quem eu já vi falar muito isso é Warren Buffett. Warren Buffett também fala muito isso. Você tem como melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar. Entendeu? Todo o processo pode ser melhorado. Então, assim, você está observando o que você está fazendo, o que você pode melhorar. Sempre a gente pode melhorar. E você está sempre mantendo, né? Tem uma frase que eu também gosto, mantém seu espírito de... Eles falam, né, beginner, né, de iniciante. Porque o espírito de beginner sempre você está assim, atento, querendo aprender. Porque quando você acha que você já sabe muito, é muitas vezes na hora que você cai. Então, assim... É a hora que você para de estudar, você acha que o que você sabe já está muito bom, você fica resistente à mudança, ao novo, principalmente. Né? E na área da saúde, ela não é uma ciência exata. Assim, a gente está falando do bastidor da saúde, né? Na hora do atendimento do paciente. Tem variáveis. Nossa, assim, às vezes a mesma técnica para aquela região tem uma variação anatômica, tem uma variação de nervo, tem uma variação óssea. É mínima, mas tem. Então, assim, a gente tem que estar atento, tem que pensar. Não é fácil, não. É um desafio constante. Por isso, assim, você tem que gostar e tem que se autodesafiar. E é eterno. Esse caminhar, ele não vai parar nunca. Né? Então, assim, hoje a clínica foi caminhando e fui fazendo esses cursos. E hoje eu falo muito para os dentistas sobre isso. É engraçado que eu tive um aluno, olha só a história desse aluno. Você vai achar interessante. Ele comprou um consultório falido. Ele comprou um consultório falido de uma dentista numa cidade do interior aqui de Goiás. Porque ela tinha colocado à venda, eram 2 cadeiras, uma recepção simples, com umas cadeiras de longarina, aquele modelo longarina, né? E ele tinha acabado de formar em administração, ele estava querendo, na verdade, comprar uma panificadora. Mas a panificadora estava mais cara. O consultório odontológico era mais barato. Ele foi pelo mais barato. Ele foi pelo mais... Era o que ele tinha o dinheiro. E ele namorava um dentista. E aí ele, com seus 26 anos, namorando um dentista, o dentista falou, não, odontologia é rentável. A margem de lucro na saúde é boa. Ele falou, então tá, vou comprar. Acho que ele me falou na época, não sei se ele comprou por 50, 60 mil reais. Era algo simples. Pronto. Passado 3 anos, ele já estava com 4 cadeiras. Ele tinha dobrado o tamanho e estava indo para a 5ª. O que ele entendia de diferente da dentista? De números. Simplesmente ele tinha as planilhas. Por exemplo, dentista tal. Qual que é a sua taxa de conversão? Quantas consultas você faz? Quantas fecham? Ele monitorava. No final, qual que é a sua taxa de satisfação? Que nota você tem? Porque ele também fazia pesquisa de satisfação. Então ele começou a medir os dentistas. Quanto tempo você gasta para entregar aquele procedimento? Uma resina. Uma remoção de um dente. X. A outra entrega mais rápido. Volto a falar o que eu mencionei. A odontologia é uma profissão artesanal. Você tem como aprimorar? Lógico que tem. Como todo o trabalho artesanal. Mas uma vez eu escutei isso de um colega. Ele falou assim, que existe o dentista lento. Dentista não, qualquer profissional que usa a mão. Lento e ruim. Lento, mas bom. Rápido e ruim. E o rápido e bom. Qual que é o melhor? O rápido bom. Rápido bom. Por quê? Naquele mesmo tempo que você está executando aquele procedimento X, você tem 2 maneiras de você ganhar mais. Naquele procedimento. Ou você cobra mais, ou você faz ele mais rápido. Só 2 formas. Vou fazer essa resina. Essa resina, eu só tenho como ganhar mais dinheiro se eu fizer ela mais rápido ou cobrar mais caro. Então, às vezes cobrar mais eu não consigo, porque pela precificação, pelo setor onde eu estou, é mais difícil. Como é que eu consigo entregar ela mais rápido? Que processo eu crio? Ou é a habilidade do profissional, somada à habilidade do profissional, ele pode criar algum processo que ajuda ele. Que às vezes, assim, uma conta simples, né? Uma vez eu fiz essa conta com um profissional. Olha só, uma continha básica. Tem muito dentista, não sei se você sabe, grande parte dos dentistas do Brasil, muitos atendem sem auxiliar, sozinho. Ele mesmo suga, põe um sugador e tal. Eu tive colegas meus de especialização da USP, nem secretário ele tinha. Ele tinha um Siga-me no celular que tocava nele e mandava mensagem para ele. Chegou o paciente. Quando ele pegava um caso mais complexo, ele contratava auxiliares freelancer. Mas ele não tinha, para diminuir custos, né? Mas tá.
uma conta básica, que às vezes a pessoa não pensa, que a pessoa fica só pensando em enxugar. Tudo bem, tem que pensar em economizar. Mas vamos fazer uma conta básica. Se você atende um paciente por hora. Você, Josmar, dentista, um por hora. Você conhece muita realidade nossa. E aí eu chego em você e falo assim, Josmar, se eu te der um auxiliar a mais, e você já tem um auxiliar às vezes, eu falo assim, eu vou te dar um a mais, para você nem tirar o olho da boca do paciente, ficar ali, focado. Uma tá sugando, a outra tá te entregando um material sem você. Você acredita que você consegue acelerar enquanto aquele atendimento? Você fala, ó, às vezes eu consigo acelerar uns 15, 20%. Então, em vez de atender em 1 hora, você acredita que você consegue atender em 45 minutos? Sim. Às vezes você vai falar sim. Ah, então tá bom. Vamos colocar que você está fazendo um procedimento de R$300 nessa hora, que é fácil fazer muitas vezes. Muitas vezes você pode fazer um procedimento de R$1.000 ou de mais de 1.000. Vou colocar 300. Uma limpeza, tranquilo. Então, ao invés de você fazer, né, dependendo da limpeza, tem profissionais que cobram 600, mais que 600. Colocando um valor bem baixo. 300. Você fez R$300 nessa. Se é R$300 por hora. Então, você conseguiu atender um a mais, então 300. R$300 a mais de manhã, R$300 a mais à tarde. R$600 a mais em um dia. Vamos falar que você trabalha só de segunda a sexta. 600 vezes 5, 3.000. Já pagou o salário da auxiliar. E o interessante que você falou, só que às vezes o cara tá tão ali no operacional, igual você. Ele acabou de formar, ele não tem tempo para pensar. Exatamente. E eu volto lá, pegando tudo isso que você falou, que é primordial, é o que a gente ensina. E sempre começa pelos porquês. Porque tem gente, eu no começo, Henrique, no começo você tá ali com conhecimento frio, você chega, você quer tentar ajudar todo mundo, você quer fazer, só que eu aprendi que primeiro você tem que fazer pergunta. Sim. Aonde você quer chegar? Essa palavrinha parece clichê, mas ela faz todo sentido. O que você quer com esse negócio, Henrique? Aonde você quer chegar? E aí eu vou ver sua realidade hoje. Tudo vai para os números. É onde você quer chegar, os números, e o quanto você está disposto de colocar de energia nesse negócio. Porque assim, só tem 2 caminhos. Ou você tem investimento ou crédito de terceiro, ou você vai pôr energia e tempo para esse recurso chegar, que foi o seu caso. Só que tem gente que não sabe o que quer, mas não quer destinar essa energia e não tem recurso. Porque quando você sabe o que você quer, aí depois a gente vai te posicionar e vai te mostrar qual é o caminho, vai te mostrar a sua realidade. E aí, depois que fez isso, dentro dessa condição, você tem que escolher mais 2 caminhos. Estratégia de preço ou estratégia de valor. Quando eu trabalho estratégia de preço, eu vou ter que fazer muito procedimento, eu vou ter que ter volume, eu vou ter que ter poder de escala. Quando eu trabalho estratégia de valor, eu tenho mais conforto, só que leva mais tempo. Eu tenho que investir mais. Você tem que construir uma autoridade. Eu tenho que construir uma autoridade que eu vejo que é o que você construiu. Né? Você falou que atendia em outros locais e ao mesmo tempo ali você guardando os recursos e investindo na sua clínica até chegar no nível que você chegou. Agora, o problema maior, que hoje você enxerga isso, que você tem os 2 lados, né? Que você estuda gestão e tem a parte da odontologia, o problema é maior que a pessoa está muito ali no operacional. Totalmente. Ele não consegue nem parar para discutir isso aqui que a gente está discutindo. Concordo totalmente. Antes que você conclua, eu queria pegar esse gancho na hora que você concluir. Eu queria que você passasse para a gente, já que a gente está nesse assunto, tem muita gente que está começando que vai nos assistir. Eu queria ver quais foram os desafios que você enfrentou, o que você fez, o que você errou nos primeiros 5 anos, para a gente passar para essa galera aqui, para eles não cometerem esses mesmos erros. Nossa, essa pergunta é... O que eu errei? Você poderia ter feito diferente para acelerar mais o... Assim... Eu vou falar, assim, no geral, coisas que eu fiz, que eu acertei, talvez algumas eu errei. Eu tô tentando pensar, assim... Talvez, assim... Eu teria equilibrado um pouco a vida, porque eu vivi muita profissão. Eu acho que hoje... Deixou mais um pouco o pessoal de lado nesse período. Eu acho que é importante a gente viver os 2. Então, assim, acho que
o grande desafio do ser humano hoje, com um pouco mais de maturidade, é você saber equilibrar as coisas da vida. É você ter o seu momento profissional, mas você ter seu momento familiar, você ter seu hobby, você poder viajar, você poder curtir a vida, curtir o ócio. Curtir não fazer nada. Curtir chegar em casa e falar assim, você tá na frente da televisão e ficar mudando de canal. Você nem tá vendo direito, mas você tá curtindo aquele momento de não fazer nada. Porque a gente precisa, porque a cabeça da gente é tanta coisa que a gente tem que resolver, é uma preocupação. E às vezes é nessa hora que você encontra as melhores soluções. Isso. Que a gente costuma falar de ócio criativo, né? Exatamente. Então eu acho que eu vivi muita profissão, eu acho que eu equilibraria de novo isso. Talvez eu não seria tão afoito. Eu acho que eu fui muito afoito. E aí eu abri mão de coisas pessoais. Eu acho que ganhei gastrite, ganhei bursite, ganhei dores. E eu acho que isso daí não é vantagem. Porque a gente está numa jornada. Então não adianta nada eu acelerar demais, mas depois ali na frente. Eu acho que a gente tem que ter constância, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que correr atrás. É delicado porque em certos momentos da vida você se doa mais, isso é normal do ser humano. Em outros momentos você vai doar menos. A tendência é, com o passar do tempo, você colher mais seus frutos que você foi plantando. Mas eu equilibraria um pouquinho mais. Eu não viajava, eu não vivia. E eu, infelizmente, perdi minha mãe há 5 anos atrás. Ela teve um AVC hemorrágico. E uma das últimas coisas que ela falava muito pra mim, ela falava assim: Henrique, aproveita a sua vida, viaja mais, trabalha menos. Ela falava muito, trabalha menos. Porque eu amo o que eu faço. Se você falar assim, se você falar assim, você consegue voltar na rotina antiga que você levava, eu consigo. Porque eu ficava lá 12 horas trabalhando, aquilo lá não era ruim pra mim. Eu não gosto nem de falar a palavra trabalho, eu gosto de falar 12 horas atendendo. Parece que o trabalho é uma labuta. Não, eu achava bom. Eu achava bom ficar conversando, eu achava bom conhecer pessoas. Eu ainda acho, né? Lógico. Mas hoje eu estipulei horários porque eu fui pai novamente. Eu tenho uma filhinha pequena, então eu quero chegar lá em casa, eu quero brincar com ela, eu quero dar boa noite para ela, eu quero poder viver coisas que eu não vivi na minha primeira filha. Então, esse talvez seria um dos pontos que eu mudaria, né? Aumenta as maturidades também, de vários aspectos, mas esses são um dos pontos, né? Que eu acho que eu tentaria fazer diferente. Mas continuaria focado. É legal quando você... É interessante que uma vez eu li sobre isso, eu achei interessante que eu abracei essa causa sem saber. Quando eu abracei a odontologia, é como se eu tivesse quebrado uma ponte para trás. É como se eu não tivesse o plano B. Na minha cabeça não estava que eu teria a possibilidade de voltar para o direito. Era assim... Só vai servir a odontologia. A odontologia vai ser... Só esse plano aqui, só o plano A. E é interessante, uma vez vendo um vídeo do Jerônimo, ele fala muito sobre produtividade, Jerônimo Temel. E ele fala que quando ele abriu mão do concurso público, ele pediu a exoneração. História bacana aquele história bonita. Ele tinha um salário bom, mas não era feliz. Ele falou o seguinte, que naquele momento que ele pediu a exoneração, ele falou assim, eu não posso voltar mais. Então é daqui para frente. Porque quando você sabe que você pode voltar, que você tem uma situação confortável, às vezes você se dedica menos. Agora, quando você não tem opção, você fala assim... Eu um dia também escutei isso de um outro lançador, que eu achei interessante. Ele falou assim, quando você dorme e acorda pensando naquilo que você tem que fazer de melhor, com certeza você vai prosperar. Porque a gente tem muitas distrações. Várias distrações. A maior dificuldade é controlar as distrações. Demais. Principalmente com as redes sociais, com o celular. Esse daqui, a minha esposa briga demais comigo. Porque às vezes durante o dia, tem dia que eu mexo um pouco mais, tem dia que menos. Mas às vezes chega à noite eu quero ver o que aconteceu, ver algumas postagens de amigos, de outras pessoas que eu sigo, que eu gosto. Aí a minha esposa falou, Henrique, o celular e tal. Então isso ele foi algo positivo, mas ele traz consequências positivas e negativas. E a gente tem que saber falar assim, quem manda nele somos nós. Às vezes ele começa a mandar na gente. Então, saber equilibrar isso eu acho que é fundamental. Eu colocaria isso.
É um dos meus principais erros. Erros Ó, eu sei colocaria. eu sei que você não vai falar tudo, mas o que que dá para falar sobre a estratégia, o segredo desse número aqui bem impactante, Ah, que você chegou de 42 mil pacientes atendidos? no início da profissão, eu queria ser conhecido. Então eu queria que as pessoas me conhecessem. Então eu atendi muitos convênios. Era uma estratégia que eu tinha, que hoje eu nem acho muito vantajoso, não. Porque eu trabalhava, volto a falar, igual um camelo, né? Trabalhava ali 12 horas por dia. Não me importa, mas eu queria entregar, mesmo para aquele paciente de convênio, a melhor odontologia possível. Eu não fazia conta se eu estava ganhando muito ou pouco. Eu fazia conta que eu queria que... Porque não existia rede social, não existia nada. Eu não tinha como me impulsionar em nada. Então, como que eu poderia fazer? Era o boca a boca. O famoso boca a boca. Eu queria que você fosse na clínica e saísse falando assim: uau, foi muito melhor do que eu imaginava. Porque como eu faço só extração de siso, minha área, extração de siso, implante e enxerto, e eu fico fazendo isso reiterada vez... Sentimento Aldo Kotler no Marketing 5.0. 4.0. Eu fico fazendo isso várias vezes, eu criei uma facilidade de operar mais rápido, então eu consigo entregar isso mais rápido. Mas eu não fazia essas contas. É lógico que hoje, felizmente, foi uma jornada, eu acho que 95%, 97% ou mais da minha agenda é particular. Eu mantenho um ou outro, porque eu tenho um amigo dentista que pede para eu atender, eu tenho um colega ou outro que pede, é um paciente que fez um agendamento há muito tempo, que eu faço questão de atender. E na hora que eu vou atender, eu também atendo da melhor forma possível. Então, assim, foi uma jornada que foi feita uma transição. Hoje eu ainda tenho uma jornada muito puxada, muito cansativa, mas eu gosto demais. Quando eu vejo que eu tenho um tempo para conversar com o paciente um pouco mais, Josmar, eu adoro, eu quero saber o que você faz, o que você deixa de fazer, com o que você trabalha. Eu acho isso muito bom. E assim, é interessante. E aí, na hora que você vai atendendo, por exemplo, você vai atendendo políticos, aí você vai começando a entender de política. Você começa a entender estratégias disso, daquilo, por que uma coisa aqui, por que uma coisa ali. Na hora que você começa a falar com... Estava conversando esses dias para trás com o dono de supermercado, da Rede Store. Aí você começa a entender como é que é a logística de contratação, disso, daquilo. Aí você conversa com um dono de faculdade. Aí você começa a entender a logística de contratação de professores, de motivação, disso, daquilo, como é que você leva o aluno, como é que você capta o aluno. E aí você está aprendendo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o lado fantástico, porque o trabalho é rotina, é desafiador, porque... Os casos são similares, mas cada caso tem uma particularidade única. Então, assim, é gostar disso. Mas cansa. Aí eu falo assim, vários cursos que eu já fiz curso de meditação, com aqueles monges. Eu tenho vontade de fazer, ainda não fiz meditação, tenho vontade de fazer. Monge tibetano, sabe aqueles lama que rapa a cabeça? E você gostou, Henrique? É bom? Gostei. O que é legal? Isso que ajuda muito na concentração, né? Eu falo assim, né? Eu já fiz curso em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Já escalei vulcão, já fiz rafting em rio gelado, já entrei em água menos 5 graus e fiquei lá meia hora. Já fiz acampamento de passar uma semana numa barraquinha numa montanha lá no sul do Chile. Já fiz várias imersões. Muitas coisas de desenvolvimento pessoal, muitas. Curso do Tony Robbins, que é o bom, que ele é o precursor. Não, então vamos fazer lá na fonte. Fui lá para Londres, fiz uma imersão de 60 horas com eles. O curso bom é isso aqui, vamos lá fazer. Eu gosto muito de curso. Então, eu vi assim, que você teve na China, né? Estive na China 2 vezes nos últimos 6 meses. Até com o nosso governador. Foi. Caiado, vem aqui bater um papo comigo aqui, tô te esperando. Com a comitiva do governo, a primeira viagem para a China, como eu sou da diretoria da SEG, o lado empresarial também acompanhou a comitiva. Você faz parte da SEG? Sou da diretoria da SEG. Então, acho que na época eu recebi o convite, porque eles queriam ter profissionais da área da saúde lá. E aí faço parte, aí surgiu a oportunidade, né? Era um custo mais alto, mas falei assim, vamos lá para conhecer a China, né? E fomos, foi muito bom. Entendi muito sobre política, entendi muitas coisas. Já conhecia algumas pessoas do ramo. Dr. Ronaldo,
Caiado fez já tratamento comigo, alguns daqueles políticos que estavam lá, alguns filhos de políticos, também já conhecia, já tratavam lá na clínica. Então, assim, foi muito bom para conhecer uma cultura nova. É interessante, tanto que esse mundo nosso é grande, né? Principalmente que hoje a política está muito viva no dia a dia das pessoas. É interessante você saber pelo menos um pouquinho, porque ainda mais você que trata muito ali com o diálogo com o paciente, buscar um gancho que ele mais gosta. Sim, né? sim. Então é importante conhecer de várias áreas, né? Saber pelo menos um pouquinho. Pois é, aí sei lá, você entende. Você entende que é importante entender de política, até porque tá tudo relacionado à política. Eles nos representam. Sim. E você tem que falar assim, poxa, que eles façam o melhor trabalho possível. Eu considero que a gente está num estado diferenciado, privilegiado pelo empenho, né, pelo que eu vejo que eles fazem, que o Caiado procura fazer, procura deixar um bom legado para nós, goianos. Então isso é bom, sabe? Você vê, aí você vê esse bastidor. E lá na China, né, esse curso que eu falei que eu fiz com o Lama e tal, você começa a entender coisas da cultura oriental também. O Oriente trabalha muito meditação, muita calma. Eu ouço dizer, que ainda não conheço a China, pessoal muito disciplinado. É verdade? É disciplinado. Eu falo que assim, eu acho que o japonês ele é mais comparativamente. É porque a quantidade de chineses é muito maior. Então, assim, é difícil de você falar, porque a amostragem na China, nós estamos falando de um país de quase 1,5 bilhões de habitantes. Nós estamos falando de quase 5 Brasis, né? Mais de 4 Brasis. Então, assim, é uma população que tem gente que está morando, que é bilionário num arranha-céu, que é um mega empresário. Tem gente que é da área rural na China. Então a China ainda tem algumas discrepâncias que eu acho que, por exemplo, no Japão tem menos, né? Porque o país também é pequenininho, minúsculo, em proporção territorial. Então, em habitantes também é menor do que a China. Então, assim, mas você vê que a China está evoluindo em organização, em tecnologia, em postura, em disciplina, sim. O chinês é disciplinado bastante. Tá melhorando, tá melhorando. Eu vou falar que tá melhorando porque é uma vergonha. Há 40 anos atrás, o Brasil estava na frente da China. Eu ia falar sobre isso agora. Hoje a China está na frente do Brasil, Josimar. Olha só. Por quê? Tem coisas que eu admirei do chinês. O chinês, ele no passado foi o centro do mundo. E eles estão focados que eles querem ser novamente. O centro do mundo. Então eles trabalham, procuram ter disciplina com horário, com entrega. Hoje na China você compra tudo quanto é coisa. Você quer comprar esse microfone, você compra. Você quer comprar 1 milhão desses microfones, você compra. Você quer comprar em alta, baixa, do jeito que você quiser, em quantidade pequena, em quantidade grande. O chinês ele está vendendo para o mundo. Entendeu? Então, o que eu vejo é que a China... Eu estava lá em Shenzhen. Shenzhen hoje é o Vale do Silício da China. Capital da tecnologia. Se não me engano, tem mais de 340 mil câmeras espalhadas na cidade, de reconhecimento facial. Criminalidade praticamente zero. Transporte urbano 100% elétrico. Táxi, ônibus, metrô. Você vê aquele engarrafamento terrível, 5 pistas de carro, nenhum barulho. Energia elétrica barata para eles. Os chineses, eles viram aquilo que eles tinham potencial e aquilo que eles não tinham. Por exemplo, eles não têm muito petróleo, mas eles têm um deserto e criaram tecnologia. Hoje, os melhores painéis solares têm excelentes marcas da China. Então, hoje energia limpa, painel solar, produzindo energia, carregando o carro. Conversando um dia lá com um taxista, ele falou assim, em termos de real, eu pago mais ou menos, ele falou, tarifa noturna para os táxis era tipo assim, R$30, mais ou menos isso, para rodar 400 quilômetros. Então, assim, a mobilidade urbana na China melhorou muito. Aquelas motinha elétrica, sabe quanto que é uma motinha elétrica daquela? R$2.000. Barato, todo chinês pode ter. Então, a China foi investindo muito em educação, limpeza. Eu não vi uma sujeira na rua.
eu não vi um mendigo. E aí você fala assim, há 40 anos atrás, Shenzhen era uma vila de pescador. Aí eu vou comparar Shenzhen, uma cidade de 12 milhões de habitantes, com São Paulo. Aí você vai vendo assim, que disparidade. Como que uma vila de pescador com os mais de 12 milhões de habitantes está na frente de São Paulo. São Paulo que é a nossa cidade tecnológica nosso cartão de visita, nosso né? cartão de visita. Então eu falo assim, como que desenvolveu tão rápido? Disciplina, educação, investimento em educação. A China investe muito para que você, aula integral, gratuita. Ela dá 3 coisas para você, pelo que eles me falaram. Segurança, que eu acho que é básico, que é fundamental ter. Saúde, o SUS, similar ao nosso. Qualidade, tá? Tem alguns setores até melhor. Eles trabalham muito medicina preventiva também. E educação, pelo que eles me passaram, uma educação de qualidade até muito boa, integral. Comida eles não vão te dar, você tem que trabalhar. Agora, o lado positivo da China, comparado com o Brasil, é o sistema político lá, né? Porque aqui, lá você tem um plano de país. Só falar do exemplo que você deu aí. Você tem um plano de país. Aqui a gente não tem. Um presidente chega, um governador, um prefeito, ele faz questão de desmanchar tudo que você fez. Você falou a leitura que muitas então pessoas a gente tiveram. não vai desenvolver nunca. Enquanto não mudar esse formato... Josimar, você falou uma leitura que a gente observou isso lá. Que a gente via que quase todos os planos de governo, os planos daquela cidade, era para 30 anos. Sim. Ele não fazia o projeto para 5. Porque, por exemplo, quando eu tô no período eleitoral, eu tento conscientizar as pessoas. É por isso que o meu podcast... Ele é voltado para negócio, mas numa linha educacional. Eu quero preparar o empreendedor em todos os aspectos. Por isso que eu trago aqui empresários, empreendedores, professores, profissionais liberais, líderes religiosos e políticos. Porque trazendo pessoas para ajudar você a formar a sua opinião em todas essas áreas, eu estou te preparando para empreender, principalmente para você ter mais condição de gerir o seu negócio, mas ao mesmo tempo ter uma responsabilidade social na escolha do comandante, da prefeitura, do governo, etc e tal. Por quê? As pessoas ficam nessa guerra aí de esquerda e direita que não vai levar a lugar algum e esquece que todos eles estão com a mesma política econômica. Ninguém tem um plano de país. Você só tem um, que eu não vou nem citar o nome, que escreveu um livro, etc e tal, mas que nunca vai conseguir colocar isso em prática. Porque qual que é a bandeira? É eu demonizar o que você faz. O que a gente chama de oposição no país criticar o outro, é você... Não, o que ele está fazendo, que não é do meu espectro político, eu tenho que criticar e demonizar. Onde a gente vai chegar com isso? Lá na China tem um ponto interessante. Por exemplo, o atual presidente, Xi Jinping, não sei se eu estou pronunciando, Xi Jinping, pronunciando de maneira correta, pelo que eu fiquei sabendo. Ele foi... prefeito de uma província pequena, governador de uma província menor, depois governador de uma província mediana, depois governador de uma província maior. Foi visto que ele foi um bom gestor em toda a carreira política dele. Se não me engano, o pai dele era até um opositor do antigo... ele veio de uma família de agricultores, mas ele cresceu, independente de onde foi a origem dele, mostrou que era um bom político, que entendia bem, que relacionava bem, que entendia de economia, que sabia da macroeconomia, de tudo. E aí, sim, ele foi escolhido para ser o presidente. Então, o presidente que foi escolhido foi muito bem preparado. Uhum. É interessante. Foi escolhido a dedo. E aí, quem vai entrar no lugar dele? É alguém que também vai ser escolhido a dedo. Então, para gerir uma quantidade enorme de pessoas, quando você tem alguém que tem uma capacidade, que tem... Isso ajuda. E aí todos os planos são no longo prazo. Longo prazo. Então isso ajuda. Pelo que me falaram também, o sistema punitivo, ele é severo para todo mundo. É cultura, né? Cultura oriental é Se diferente. Um político cometeu algo errado, ele também tem que ser punido. Como um cidadão tem que ser punido, como todos têm que ser punidos. Tá errado, tá errado. Dependendo da punição, lá tem pena de morte, né? Uhum. Então, isso daí deixa as pessoas assim, poxa, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou ter punição. Todo mundo.
né? Então você vê isso. Então eu me surpreendi positivamente com várias coisas na China. É um país que vai ser difícil algum país superá-lo pela disciplina e pela forma que ele está. E eles têm população, têm Não, eu acho que o território, principal ponto é isso, a disciplina, plano a longo prazo e o que eles têm que país no mundo tem igual eles, é mão de obra, né? Quantidade populacional. Mas falando de pessoas e foco, que você falou agora há pouco, eu queria ouvir de você um bom exemplo aqui, esses números todos aqui de 42 mil pacientes. Mas como é o seu time? Como que você trabalha o seu time? O que que você faz para manter esse time engajado? Porque eu tenho certeza que para chegar nesse número aqui, você tem um time muito bem engajado. Assim, Josmar, como a gente falou desde o início, eu gosto muito de gente, né? Então, assim, eu procuro, né? Quem sou eu para falar da minha liderança, né? Mas eu procuro ser uma pessoa, assim, que me preocupo muito com os outros. Então, assim, eu quero saber se a pessoa está bem, se ela está feliz ali. Eu gosto de escutar, sou muito flexível. Às vezes, na rotina do dia a dia, eu queria até ter mais tempo para conversar mais, porque eu acho que isso é essencial e é importante. Então, eu acho que hoje o líder ele tem que ter a humildade, a sabedoria de colocar no lugar de cada uma das pessoas, de estender a mão, de escutar, de aprender. Eu falo muito para as pessoas, assim, para as meninas lá na clínica, eu gosto de falar muito essa frase que é assim: nós temos funções diferentes, mas todo mundo tem um papel único de tudo caminhar da melhor forma. Então, a minha palavra, ela é tão importante quanto a palavra da menina da limpeza, como da menina da recepção, como de qualquer outra pessoa da clínica. Por quê? Porque às vezes elas estão enxergando a clínica de uma maneira diferente, de um ângulo diferente, ou vendo uma coisa que eu não estou vendo. Então a opinião dela tem que ser importante para mim. Então, Você usa assim, mais o estilo de liderança liberal, democrático, autocrático, ou você navega nos três, a depender da situação? Não, eu consigo navegar, mas eu procuro ser até bastante liberal com elas. Bastante, sabe? Dá mais espaço para criatividade, para inovação? Eu procuro escutar bastante. Estou, em alguns momentos, precisando de ter até mais tempo para desenvolver isso. Já desenvolvi mais, hoje desenvolvo menos. Talvez por conta da correria, talvez por conta de ter sido pai novamente, de querer chegar em Hoje casa. são quantos colaboradores, Henrique? Entre dentista e... Acho que nós somos 36 pessoas lá. Já é um número bem expressivo. É uma quantidade grande. Nem todo mundo estão todos os dias, porque tem dentista que está um dia, tem dentista que um outro dia ele não está. Tem a quantidade que fica fixa, né, das meninas. Então, assim, querendo ou não, é uma quantidade grande de pessoas que está ali rotineiramente caminhando. E a gente tem que ter... Às vezes você vai lá, dependendo do que você for fazer, eu nem vejo você, entendeu? Eu acho que o desafio é eu conseguir trabalhar ainda esse lado, que eu acho que é um lado essencial. Mas você tem um software de gestão que você consegue acompanhar a jornada do Consigo, paciente. mas às vezes eu não consigo abrir, porque não tem tempo, entendeu? Pela rotina. Então, assim, às vezes eu chego no final do dia, falo, nossa, teve uma pessoa que me perguntou um negócio hoje de manhã, não tive tempo de responder. Então eu levo uma rotina realmente um pouco puxada, às vezes desgastante. Eu durmo super cedo, eu tô aqui olhando o relógio, daqui a pouco eu vou chegar e vou dormir. Eu durmo cedo porque eu acordo também muito cedo. Então eu levo uma rotina que gera um desgaste físico e mental grande. Talvez por conta disso eu fiz vários cursos para tentar ter um foco, ter um equilíbrio, porque eu tenho que estar, acho que é fundamental, em paz, porque senão a gente tem o famoso burnout. O cérebro pira. Que está acontecendo muito, né? Demais da conta. Eu conversei já com alguns colegas, excelentes profissionais. Há um tempo atrás estava conversando com um excelente profissional, extremamente capacitado, que ama o que faz. Escreveu uma obra muito boa, que eu assisti o podcast, quero comprar o livro dela. Não comprei ainda porque eu estou com muitos para ler, não dá. Era uma jornalista que trabalhava na Globo e escreveu um livro, não sei se eu esqueci o nome dela. Ela se especializou nessa área. Em burnout. Não, esse em específico, esse colega, ele falou assim: Henrique, cheguei de uma viagem, entrei na clínica, era pra eu estar de boa, acabei de chegar de viagem, tô relaxado. O coração acelerou.
eu comecei a ter batedeira, eu comecei a atender, comecei a ter um pouco de pânico. Fui ao médico, o médico falou, olha, tá na hora de você readequar a vida sua. Aconteceu isso comigo em 2013. É. E por ter histórico cardíaco na família, eu achei que tava problema cardíaco. Cheguei no médico, ele falou, não, você não tem nada. Eu falei, como assim, doutor? Tô com o coração acelerado. Ele falou, não, você tem que dar uma desligada, tem que dar uma parada. E assim, eu fiz e acabei não precisando ficar dependente de remédio. Mas tem gente que já chega no estágio que não dá pra que salvar. tem que tomar um remédio. Então, assim, qual que é o desafio? É tentar equilibrar. Porque às vezes a gente vai surgindo essa oportunidade, a gente quer abraçar o mundo, né? É legal ter o carinho, é legal você ver, ter o reconhecimento, mas você tem que equilibrar. Você tem que almoçar, você tem que dormir bem, você tem que fazer atividade física, você tem que ter seu hobby, aquilo que a gente falou, curtir o ócio, sabe? Porque o ócio gera criatividade. Família, né? Tem tempo pra família, tem que viajar, tem que curtir, fazer aquilo que você gosta. Conhecer novas pessoas, né? Conhecer. Novas culturas. Eu adoro conhecer novas culturas. Você falou pra mim que tem um sócio, pelo jeito aqui é desde o início. Desde o início. E quais áreas que vocês se completam? É interessante, ele atua na mesma área que a minha, ele é cirurgião bucomaxilo e implantodontista também. Só que ele é meio oposto, assim, num sentido assim, ele é mais calado, ele é mais técnico, ele é mais na dele em vários aspectos. Quando a gente começou, eu acho que um precisava do outro. Hoje a gente se respeita, eu aprendo com ele, eu acho que ele aprende comigo também. Eu acho que é fundamental ter o respeito, né? E a gente vai caminhando e cada um somando da forma que cada um pode. Eu puxo ele muito para esse lado da gestão, do empreendedorismo, que ele não tem isso muito ativo. É interessante, sabe por que ele não tem? Minha leitura, porque os pais deles foram professores. Ele caminhou num lar que era um lar que o pai ia lá, dava aula na faculdade, a mãe dava aula na escola, então era essa rotina. Era uma rotina que se ele fosse professor a vida inteira, ele ia ser feliz. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Então, no momento que eu puxei ele para esse lado, eu muitas vezes começo a falar assim, presta atenção para esse detalhe. Ele, mas tem que prestar? Eu falo, tem. Olha, observa isso. Mas tem que observar? Observa. Com quem que você estava conversando? Sinais, os indicadores. Isso, por exemplo, coisas básicas. Você conversou com a pessoa, o que essa pessoa faz? Não sei, Henrique. Como você não sabe? Com quem que você estava conversando? Onde que essa pessoa mora? Qual que é a profissão dela? Não sei. Eu falei, poxa, é importante saber. Você está conversando com um jornalista, troca uma ideia sobre jornalismo. E ele faz uma consulta muito técnica. Então, assim, você chega lá, ele vai fazer uma excelente consulta técnica, que é fundamental. Mas eu não, eu já vou querer fazer a consulta técnica, mas eu vou querer conversar um pouco sobre a vida. Entendeu? E você falando isso, eu lembrei aqui da leitura que eu tive do seu Instagram, né? Ele é mais um formato de storytelling. A hora você está falando do trabalho, do que você faz, hora você está mostrando sua vida, suas viagens, seu trabalho. Eu acho que eu até Você trabalha mais essa linha de marketing? É assim, eu não tenho ninguém que mexe no meu Instagram, sou eu mesmo. Eu já fui muito mais assíduo com postagem. Hoje, pela correria do dia a dia, às vezes não faço da forma que eu já fiz. Então, assim, tem até muita coisa pessoal. Tem hora que eu falo, opa, tem que fazer algumas postagens. Eu tô com um monte de vídeo que eu gravei que eu não autorizei ainda. O pessoal lá da publicidade fica assim, autoriza, calma, deixa eu ver o vídeo. Só que aí chega, às vezes à noite, eu tô cansado. Não se esqueça da frase que você deve ter ouvido do Érico Rocha, que eu lembro muitas pessoas, dos clientes, feito é melhor do que perfeito. Não, eu conheço o Érico, eu conheço esse pessoal do digital, é tão interessante, eu conheço o Érico desde 2017 ou 2016. O Pablo, o lançador do Pablo, que é o Marcos Paulo, ele já foi 2 vezes lá na clínica, porque ele foi meu paciente, ele já foi 2 vezes lá na clínica. Henrique, deixa eu te lançar, vamos lançar. Falei, Marcos Paulo, cara, eu tenho uma rotina aqui, vamos pro digital. Eu lembro que eu falava isso, o pessoal me ligava, gente forte do digital falava assim, Henrique, você tá falando que não vai fazer no digital, você sabe pra quem que você tá falando que você tá falando isso? Você não tá falando pra qualquer pessoa, não. Você tá falando pra o que todo mundo quer chamar ele pra lançar. E ele te chamando. E ele tá te chamando, o Marcos Paulo cara. Hoje é uma referência. Eu converso com ele, hoje muito menos, né? Mas ele procurava assim. Foi uma opção. Eu, talvez, se eu tivesse ido pro digital, abraçado essa causa toda, eu ia ter o apoio dele, eu estar lá junto com o grupo dele, né?
teria, nem morando em Goiânia, talvez estaria lá em São Paulo. Conheço várias pessoas que foram lá para São Paulo. Já fui algumas vezes lá em São Paulo estar com eles. Algumas vezes eles já me chamaram novamente, muda para cá, vamos caminhar aqui, fica tranquilo que a gente te guia aqui. Talvez por eu estar numa zona de conforto da minha atuação, que é uma atuação que eu gosto. Ou talvez não, é a escolha que você fez. É a escolha, quem fala muito isso é o Paulo Vieira. Às vezes o efeito da comparação é o que destrói as pessoas. Porque às vezes a pessoa quer muito que você faz algo, mas não é o que você quer naquele momento. Pode mudar amanhã. Mas se eu fosse para essa área, eu poderia ter aprendido muita coisa. Eu deixaria mais de ser offline e viraria mais uma pessoa online. Talvez em números eu fizesse números muito maiores e muito mais rápidos, com certeza. O online ele proporciona coisas que o offline mas não. A área da saúde tem muita restrição, né? Não, mas aí estilo assim, de comunicação. Tem. Mas eu teria um leque de coisas que eu poderia estar comunicando na época que ninguém comunicava. Eu estou falando do Oceano Azul. Estou falando de uma época de 2018, 2019, antes da pandemia. 2017, por exemplo, no início de 17, quando você tem contato com os vídeos do Érico, aquela época ali tinha pouca gente. Pouquíssimo. E naquela época eu já gravava vídeo. Naquela vídeo. época o Pablo Marçal estava resistindo a entrar no digital. Isso. Não, eu lembro que, assim, eu conheço um pouco a trajetória dessas pessoas, né? Fizeram um trabalho fantástico, são autoridade hoje. Então, assim, eu acabei ficando nessa rotina do offline, né? Nessa construção, nesse caminhar. Pode ser que amanhã ou outro eu abraço mais, mas hoje se você pegar a minha rede social, que você comentou, ela tem muita coisa pessoal, tem muita coisa família. Mas eu acho que tá legal, se você for olhar, o estilo que a gente trabalha mais hoje é aquele estilo, tá muito bem humanizado. A única coisa que às vezes você não tá tendo tempo, que eu já percebi, é a constância, mas o formato tá legal, porque se você pega esses players, é naquele caminho ali. É mais humanizado, mais real, mais você ali, não é nada muito produzido por trás. Isso, e até assim, acho que as minhas últimas palestras, às vezes eu nem postei, porque eu falei, poxa, parece que eu palestrei umas 2 vezes seguidas, então agora eu vou palestrar a terceira, vou postar aqui de novo, então não vou postar para não ficar parecendo... Então assim, eu fico tentando até pensar um pouquinho antes de fazer um post, quando eu vejo que o outro está muito similar. Mas assim, gosto muito. Gosto de comunicar, né? Quando eu recebi o convite de vir aqui, eu acho bom, porque tô aprendendo, escuto alguma coisa, você fala uma reflexão que eu falo, poxa, é verdade isso, aquilo. E eu acho que esse é o papel da vida. A gente tá aprendendo, compartilhando. É uma das coisas boas. Nem comi a pizza direito. Henrique, nosso papo tá muito bom, mas nosso tempo já tá estourado. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está nos assistindo, para quem está começando aí com a sua clínica, saiu agora da faculdade, o que você deixaria de mensagem para todos esses odontólogos que estão pensando em abrir a sua clínica? Eu vou falar poucas coisas, mas que são muito importantes. Não existe essa receita de bolo certa para que você pense, a gente até conversou e eu fiz algumas opções na minha vida. Então, assim, o que a pessoa, às vezes a pessoa não quer montar o consultório, ela quer trabalhar para uma outra pessoa e tá tudo certo. Você fala assim, qual que é o certo? Eu vou falar assim, o certo é você se sentir bem. Exige dedicação, exige aprender também de áreas que vão fora da área somente do atendimento ao público. É importante você entender de marketing, de posicionamento, de vendas, da área sua comercial, de conversar com a pessoa, é importante. Olha, não sou muito bom nisso. Eu vou terceirizar isso para minha clínica ou eu vou estudar e tentar melhorar esse lado? Alguma coisa você tem que fazer. Porque às vezes o entrave está nesse ponto. Então você ter a mente aberta para aprender. Eu acho que um dos pontos principais que a gente conversou aqui no início, que a gente tem essa característica em comum, é você ter a mente aberta para aprender. E eu gosto muito de uma frase que ela te mantém sempre ativo. O sucesso de hoje não garante o sucesso do amanhã. Então isso faz com que você sempre queira tá batalhando, tá disciplinado, tá querendo fazer e entregar. Tenha bastante humildade. Eu falo que a humildade
Não tem nada a ver com ser cabeça baixa, com ser caladinho, não. A humildade é saber que você não é o dono da razão, que você sempre tem como aprender. Então, você está vendo uma coisa, amanhã você pode estar vendo outra. O que você pode estar aprendendo? Mantenha isso ativo na sua vida profissional. E pense que você está numa jornada, numa maratona, não uma corrida de 100 metros. Se você tiver esse enfoque, tiver bons mentores, os mentores ajudam demais. Mesmo eu estudando sobre gestão, eu tenho alguém de gestão que às vezes eu chamo para contrato, para fazer uma consulta, para aprender também mais, para somar. Então sempre acredite que alguém possa estar somando alguma coisa para você. Que eu tenho certeza que se você fizer isso tudo, você vai colher. Você vai ter bons frutos na frente. E aí o que eu desejo, eu gosto dessa frase, que eu aprendi ela no Tony Robbins, na imersão que eu fiz, e eu desejo a você que você tenha uma vida com muito sucesso e com muita felicidade. Porque sucesso sem felicidade é igual a fracasso. Né? Então que é importante você estar feliz com aquilo que você faz, gostar daquilo que você faz, que aí o sucesso vem como até uma consequência disso. Né? E o sucesso para você é diferente do sucesso do seu amigo, do seu vizinho. Então, se você estiver feliz e gostar daquilo que você faz, com certeza você vai ser uma pessoa de sucesso. Show. Quero agradecer os nossos apoiadores, Giga Pizza, que agora nós vamos apreciar essa pizza aqui com mais tranquilidade, ao projeto do professor Badião. E para você que gostou desse bate-papo, foi uma aula de gestão aqui na área da saúde com o Henrique. Se você quer aprender um pouco mais, quer aprender mais sobre gestão, está disponível o link na tela para você fazer a inscrição na comunidade do curso Sempre Azul. O curso Sempre Azul é um curso voltado para você que quer se qualificar num negócio que está em andamento, ou às vezes para você que está desenhando o seu projeto. Então, acesse o QR Code, faça parte da comunidade Sempre Azul. Esse foi o episódio de número 38. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e indicar para um amigo.